Olá, esta é a questão de número 10 da SpaceX 2014. Eu peço que, por gentileza, antes de você ver a resolução, você pause o vídeo e tente resolver o problema ou pense um pouco sobre ele, tudo bem? Pois bem, a questão pede para a gente definir qual que é o domínio de f de x, ou seja, os valores de x para o qual essa função está bem definida. E aqui a gente percebe duas coisas. A primeira é, no numerador, a gente tem a raiz quadrada de uma expressão. E no denominador, a gente vê que tem uma expressão que pode ser zero. Então, a gente tem que analisar duas coisas. A primeira delas, a gente tem que dizer que o denominador tem que ser diferente de zero, porque não está definida a divisão por zero. E você percebe uma coisa também, que como é raiz cúbica, não tem problema o que está aqui dentro, essa função que está aqui dentro, ser negativa, porque ela vai estar bem definida, ela só não pode ser zero, tudo bem? Então, a gente vai considerar que x² menos 4 é diferente de zero, ou seja, x² menos 4 é diferente de zero, x² é diferente de 4, e, portanto, o x é diferente de 2 e x é diferente de menos 2, tudo bem? Então, esse daqui é a primeira condição que a gente deve considerar. E agora, a gente tem a segunda condição, que é o quê? No numerador, a gente tem a raiz quadrada de uma expressão. E a raiz quadrada de um número negativo não está bem definido. Ou seja, a gente tem que dizer que esse x² menos 6x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero, para que essa raiz quadrada esteja bem definida, tudo bem? Então, isso daqui você pode resolver e encontrar as raízes dele, mas só que a gente pode também fatorar. Se você verificar isso daqui, vai perceber que essa expressão acima é igual a x menos 1 vezes x menos 5, maior ou igual a zero, tudo bem? Então você já sabe quais são as raízes, que é 1 e 5. E se você for pensar no gráfico dessa função, como ela é uma função quadrática, você vai ter alguma coisa nesse formato aqui, ó, onde ela intersecta aqui, aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 5. Percebe que entre 1 e 5 aqui a gente vai ter essa expressão aqui negativa. E quando a expressão for menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 5, então ela vai ser positiva. Ou seja, o intervalo que a gente vai considerar é o intervalo aberto de menos infinito até 1 ou o intervalo de 5 até mais infinito. Opa, perceba que eu errei aqui, ó, porque eu coloquei o intervalo aberto. É um intervalo fechado, tudo bem? Ele pode assumir o valor zero, ou seja, aqui a gente vai ter 1 fechado e 5 fechado. E agora eu quero a interseção desse intervalo aqui, ó, que eu vou assinalar agora, com o fato deles serem diferentes de 2, tudo bem? Então, quando a gente vai reescrever isso daqui, a gente vai obter simplesmente o seguinte intervalo como resposta: de menos infinito até menos 2, intervalo aberto, isso daqui ou de menos 2 até 1 fechado, ou de 5 até mais infinito aberto, tudo bem? Esse daqui é o intervalo que a gente vai considerar, porque o x tem que ser diferente de menos 2 e 2, e, além disso, ele tem que estar contido aqui, ó, dentro desse intervalo. Então, a gente fez a interseção desses dois intervalos, e o que a gente obtém é exatamente isso daqui, tudo bem? Se você analisar as alternativas, vai verificar que é a letra C de cebola. E assim a gente finaliza a questão de número 10. Obrigado por assistir.